Talvez vocês estranhem, mas hoje nós estamos celebrando o nosso Natal. Tanto que nas igrejas orientais, todas elas católicas, hoje que é o dia mais festivo. Eles celebram o Natal no dia 25, mas hoje é o dia mais festivo. Porque hoje o Senhor, a luz do sol nascente, apareceu para nós. E essa luz tem nome e tem rosto, é Jesus Cristo. E por que isso? Nós temos, na narrativa do Evangelho, nós encontramos pessoas que não pertencem ao povo judeu, mas que encontraram também a luz. E a luz é sempre Jesus Cristo. Para nós também, a luz é Jesus Cristo. Nem a igreja é luz, nem Maria é luz. A igreja e Maria são iluminadas por esse sol nascente, iluminadas por Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E então, na segunda leitura, nós encontramos uma pessoa, um apóstolo, que descobriu, vamos dizer assim, que teve a revelação desse mistério. Porque pensava São Paulo o seguinte: a princípio ele pensava, o Salvador veio para salvar o nosso povo, veio salvar aqueles que têm o sangue de Abraão, que tem o sangue, de Moisés. Portanto, veio salvar o povo eleito. E ele pensava, só existe um povo eleito, aqueles que têm sua raiz em Abraão. São Paulo vai depois superar isso, vai dizer, mas o importante em Abraão era a sua fé. E é justamente dessa fé que as leituras de hoje nos falam. A fé é a luz no nosso caminho. A fé é essa estrela que nos aponta o Salvador, que nos aponta Jesus Cristo. São Paulo, quando se deu conta dessa presença de Cristo em sua vida, do ressuscitado em sua vida, ele estava a caminho de Damasco, e aí houve no seu coração a pergunta: por que você está me perseguindo? Por que me persegues? Ele teria todo o direito de dizer: eu não conheço o Senhor, eu estou perseguindo os sequazes de Jesus, de um certo Jesus, e eu não gosto dele, como não gosto também, não posso gostar dos cristãos, desses que seguem a Jesus, porque eles estão destruindo a fé judaica. Quem é Senhor? E aí, eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha, isso tem um sentido tão importante para nós. São Paulo perseguia os judeus, perseguia aqueles cristãos que estavam entrando naquilo que ele pensava ser nessa seita dos judeus. E aí a resposta de eu sou Jesus a quem tu persegue. Então ele começa a entender que aqueles que têm fé em Jesus constituem um novo povo de Deus, de maneira que perseguir esse povo é perseguir a Cristo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E esse entendimento valeu, porque foi a partir daí que São Paulo começa a pensar na igreja como corpo de Cristo. E nem sempre nós temos consciência disso, que a igreja é o corpo de Cristo. Tanto é que tantas vezes a gente ouve pessoas dizer, a igreja, uma pessoa doente, os católicos não vieram me visitar, os evangélicos sim. Meu filho, onde está um cristão,
aí está a igreja. Nós somos a igreja. Cada um de nós é membro vivo desse corpo de Jesus Cristo. Desse Cristo que Paulo procurou perseguir e que ele encontrou a caminho de Damasco. A partir daí, ele vai para o deserto e começa toda uma reflexão, todo um estudo sobre o mistério de Cristo. E por isso é que ele vai dizer: se ao menos soubesses da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação, na oração, na contemplação, Paulo teve conhecimento de um mistério. E qual é esse mistério? Jesus é o Salvador de todos. É o Salvador de todo ser humano. Ele não veio salvar um grupinho, ele veio salvar a todos. O antigo povo de Deus teve um sentido, o sentido de apontar esse Deus que é a salvação, de preparar de certa forma o caminho para o encontro com Jesus Cristo. Então São Paulo vai dizer: todos os pagãos. Então nós temos aí os pagãos. Os magos eram pagãos, e no entanto eles encontraram a Jesus, a essa luz, porque a luz no fundo é a luz da fé. É a fé que nos leva a Jesus. Então seria o caso de nós perguntarmos: até que ponto eu estou disposto a cultivar a minha fé, a procurar conhecer melhor a minha fé? Alguém vai dizer assim: então quer dizer que eu tenho que estudar teologia? Eu conheci lá há muito tempo, num lugar aí, lá em Petrópolis, que eu fui pároco lá, um sujeito que eu achava muito interessante. Ele era provavelmente não era completamente analfabeto, mas sabia ler muito mal e sabia escrever, tudo meio esquisitão, mas ele contou-me um dia a sua conversão. Ele disse: padre, eu era um vida torta mesmo. A minha mulher vivia de cabeça baixa, de tão pesada que era aquela cabeça. E aí eu fui chamado a fazer o cursilho. Fiz o cursilho, a minha vida mudou. Passei a viver honestamente, respeitar a minha esposa, não faltava missa aos domingos, até que um dia, após a missa, lá subindo aqueles morros de Petrópolis, ele contou para sua mulher: eu descobri hoje, após a comunhão, veja só como é que Deus revela, né? Eu descobri hoje, após a comunhão, que eu sou um cristão triste, e não pode existir cristão triste. Vocês vejam só, encontrou Jesus, encontrou alegria. Os magos encontraram a Jesus, encontraram a alegria. Os magos viram a estrela, foram iluminados pela estrela, e vem a alegria. Luz é alegria. Então esse senhor contava, né? Eu descobri o motivo por que eu sou um cristão triste, e não devia ser triste, porque eu não levo o Evangelho para os meus irmãos, eu não transmito o Evangelho. Eu sinto que eu tenho no coração esse desejo que Deus me incutiu em mim. E realmente, a partir dali, ele começou a fazer catequese do adulto, quando tinha um grupo de pessoas adultas, e aí então ele fazia catequese. Um dia, curioso que sou, né, porque eu fiz questão de ficar ouvindo o catecismo dele, a aula de catequese para os adultos. Olha, o português era terrível,
muito triste, né? Falava mal a beça, mas a teologia era católica. Na fé, nas coisas do português, nota 0. Nas coisas de Deus, da teologia, nota 10. Então, por que eu contei isso? Nós também precisamos descobrir essa alegria de evangelizar, né? Então, vejam só, de fazer com que as promessas de Cristo sejam conhecidas, né? A mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Então, vamos viver a nossa vida cristã na alegria, que o Evangelho é alegria, boa nova. Ninguém fica triste diante de uma boa nova. Uma má nova, isso daí não é nem nova, né? Agora, uma boa nova deve nos alegrar. E nós somos chamados a transmitir essa boa nova. Então, que Deus nos ajude a encontrar essa riqueza do Evangelho que está no nosso coração, essa riqueza da fé. Alguém vai dizer assim: mas como isso acontece? Meu filho, você foi batizado, você foi iluminado. O batismo é chamado sacramento da iluminação. Então você foi iluminado pela fé. A fé você a recebeu no dia do batismo. Se você hoje se desviou, então volta atrás, recomeça. Começar de novo vai valer a pena. Parece até mote de uma cantiga popular: começar de novo vai valer a pena. Então vamos começar de novo. Que Deus nos abençoe neste novo ano que se abre para todos nós.